Hi guys, good morning, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para nossa aula de hoje, então, eu preparei um material sobre os subject pronouns e os possessive adjectives. Para a gente relembrar um pouquinho, né, retomar um pouco essa parte. Com relação aos subject pronouns, então, lembrando que eles são aqueles pronomes de sujeito, né? São os nossos pronomes pessoais. Eles sempre devem ser usados, então, antes do verbo, né? Antes da ação. Em inglês, então, nós temos no singular os pronomes I, you, he, she e it. E no plural, então, we, you e they. Lembrando, então, que nós não temos, né, aqui no inglês o tu e o vós. Eu tenho you, que é você, e vocês. E aí vem aquela dúvida frequente, né? Como que a gente vai saber se esse you, então, ele está no singular, se ele é você ou se ele está no plural, então, né? Se ele vai ser vocês. A dica, então, é observar sempre o contexto da frase. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos, né, para a gente fazer essa diferença. You are a good student e you are good students. Então, observem que a primeira frase, né, ela está no singular, você é um bom estudante. Então, eu tenho um artigo indefinido ali, né, que eu só uso no singular. E o nosso substantivo aqui, o student, então, ele está também no singular. Já no exemplo de baixo, nós temos, então, vocês são bons alunos, né? Eu não tenho mais o artigo e o nosso substantivo ali, o students, então, está com o S ali, né? A regra de plural. Bom, com relação, então, aos possessive adjectives, é importante ressaltar, né, que existe um possessive adjective para cada subject pronoun, para cada pronome de sujeito, então, né? Os pronomes de sujeito, então, nós temos aqui, se ele for, então, I, o possessive adjective dele, então, vai ser esse my, né? Que pode ser meu, minha, meus e minhas. You, your, então, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your e they, their. E aí vem aquela pergunta, né? Aquela dúvida. Como que a gente vai saber usar esse possessive adjective? Ele sempre vem antes de um substantivo, né? Então, sempre vai ser o possessive adjective mais o substantivo, né? O possessive adjective mais o que é possuído, então. This is my car e these are my notebooks, né? Então, ó, esse é o meu carro, estes são os meus cadernos. Observem, então, né, que o possessive adjective, ele não tem variação, né? Ele não tem flexão de número. Ele vai manter a mesma forma, tá? Tanto no singular quanto no plural. Um outro exemplo seria this is my kid e these are my kids. Muito importante, pessoal, sempre observar quem é a pessoa, quem é o sujeito a que esse pronome se refere, tá? Então, this is John, his house is big. Então, esse é o John, a casa dele é grande, certo? Attention, bem importante aqui, né? Nós não usamos, então, esse your, né, esse seu, sua, para nos referirmos à terceira pessoa do singular, então, he, she e it. Uma vez, então, que esse possessive adjective, ele sempre tem que concordar com o sujeito. Então, o exemplo, né? Anna is a teacher. Your classes are very interesting, né? Está errado, né? Não são as suas aulas, mas sim as aulas dela, né, da Ana. O correto, então, Anne is a teacher, her classes are very interesting, certo? Bom, espero que tenha ajudado vocês, né, a tirar aí algumas dúvidas, tá? No próximo recurso, então, vocês têm exercícios para a gente fixar um pouquinho, então, esse nosso aprendizado a respeito dos pronomes, certo? Bye bye, have a nice week!